Vamos lá, meus caros, vamos dar continuidade, né? Já vou avisar, esse é o segundo vídeo e, diferente dos outros que foram curtos, será mais longo o conjunto aqui sobre Nietzsche. Então vamos lá, presta atenção e vamos dar continuidade no finalzinho ali da aula que eu falei para vocês. Então vamos lá. O que o Nietzsche fala? Quando os fortes deixam de fazer uma avaliação técnica e passa a ser moral, os fortes são maus. Então, naquela situação em que a moral dos escravos começa aos poucos se prevalecer, aquilo que foi da técnica, a avaliação técnica, em que o cara chegava e pá, e tirava, e o golpe mortal ali rasgava, pregava sangue, porque ele atingiu uma área fatal, o que era elogioso em uma época, passa a ser, ali numa avaliação moral, passa a ser cruel. E se é cruel, é ruim. Os fortes são maus. Se eles são maus, eles são malvados. Porque ele exagerou. Não precisava disso. Por que matou? Será que não poderia ter resolvido conversando? A partir desse momento, você começa a conter, a segurar o instinto, a falar para o guerreiro assim: segura seu instinto, não vai não. Mas ele treinou por aqui, ele nasceu no seio da guerra, ele luta aquilo. E segundo Nietzsche, a questão mais natural é essa coisa instintiva do homem, a alegria dele está ali em vencer. De repente ali eu começo a conter, eu começo a segurar esse homem. E tudo aquilo que é do instinto dele, da vida dele, que era para sobreviver para aquele momento, começa a ser negado. Então vamos lá. Os fortes passam a ser ovelhas, um animal de rebanho. E nisso eu passo a construir a moral de rebanho. Então, o que é a moral de rebanho? Eu vou mudando os valores e vou conduzindo todo mundo a uma moral e dizendo que, olha, isso é o certo, negar o seu instinto é certo, não ser guerreiro. A vida não é essa, a vida é aquela que vem depois. E aí o indivíduo deixa de viver essa vida e ele passa a ser conduzida numa moral de rebanho. Ele passa a ser levado, manipulado, e ele vai deixando de ser aquilo que é a sua naturalidade, que é a sua natureza, para viver outra coisa. O guerreiro, ele vai se diminuindo cada vez mais, e aquilo que é o seu instinto vai diminuindo cada vez mais. Você quer ver um detalhe? Vamos falar do futebol. Então, por exemplo, no futebol existem indivíduos ali que pegam a bola, driblam com excelência, e aí de repente chega o juiz e fala: te dá um cartão amarelo, você que é um extremamente habilidoso, joga pra cá, joga pra lá e tal, e o juiz chega pra você e te dá o cartão amarelo, você tá provocando o outro. Automaticamente ele está ali penalizando aquilo que é o seu talento, a sua potência. O que a moral de rebanho faz, o que a moral de escravos faz? Ela contém aquilo que é natural da vida humana, a potência de viver, a criatividade, a inventividade. Ali, segundo Nietzsche, o drible que você fazia, colocava de cá, passava a bola por cima e lá e pá, o melhor, toma um cartão amarelo para você. Mas não foi, você provocou a violência, mas é a minha criatividade, é aquilo que eu faço de melhor. Muda o jeito, seja, olha, o jogo individualista, o drible, vamos tocar todo mundo aqui e tal, e aí vai limitando o cara, limitando o talento, segurando ele. Às vezes você pode ser aquela pessoa que fala mais alto que os outros ali, e aí o outro se sente incomodado.
entendeu? E começa a te limitar, tipo aquela pessoa que faz regras, que disciplina, na moral de escravos, está disciplinando. Tipo aquela, não fala alto em casa não, mas você tem a opção de falar alto ali quando você está fazendo as suas coisas, pois é o melhor que você está fazendo naquele momento, né? Então as pessoas começam ali a te controlar. Há um vídeo bem interessante do professor Clóvis de Barros que ele fala, olha, às vezes tem um professor que está empolgado e ele está falando ali e expondo, aí de repente chega o outro ali e fala, olha, fala mais baixo. Mas naquele momento ele está vivendo a sua potência. A moral do guerreiro é dotada de potência, de força. E ali essa força começa a ser controlada ali pela moral dos escravos, pela moral do rebanho. Então ele vai sendo conduzido, o rebanho vai limitando ele cada vez mais e transformando ele no igual, não mais no diferente. A ovelha, todas andam iguaizinhas. Cachorro lá, uau, uau. Vira pra lá, uau, uau. Uau, uau. E não tem mais aquele que, uau, uau, ele não. Ele deixou. Bom, e aí que o Nietzsche fala da transvaloração dos valores. Os valores dos senhores mudam, são transvalorizados e se tornam a valer a moral dos escravos. E quando isso ocorreu? Quando ocorreu a revolta dos escravos? Quer ver um detalhe? Vamos lá. A moral dos escravos dela vai ter a revolta dos escravos. Começa com quem? Segundo Nietzsche, Sócrates. Sócrates ali, ele pega e limita toda a inventividade, a criação, a pesquisa, a evolução ali daquilo que estava se passando pela filosofia ali pré-socrática e traz consigo ali, colocando para aqueles a racionalidade. E a racionalidade, o pensamento racional ali, ele limita ali a criatividade do indivíduo para construir um processo de vida em hegemonia, em coletividade, matando a criatividade individual. Então, o pensamento socrático, juntamente com o pensamento socrático, o judaísmo e o cristianismo são pontos limitadores da individualidade. É a consolidação da moral dos escravos. Olha o soldado, o guerreiro romano, não o soldado, porque o soldado não obedece. O guerreiro romano, ele está lá lutando, ele vai até o fim e tal. Nossa, o guerreiro romano é bom. Mas e a técnica? Não, ele é mau. Matou. E aí o que acontece? A vitória da moral dos escravos e a consolidação dos socráticos. Tivemos então a transvaloração. O bom do guerreiro passa a ser aí, no caso, o mal. E aquele que era considerado ruim, ele passa a ser considerado bom. Mas esse bom é o escravo, é o miserável. Viver a vida ali a partir de valores dos escravos passa a ser melhor. A humildade, a transparência, não dribla, toca, porque o drible vem do ato de esconder a bola do adversário. Não toca e o cara tem que ver. E o cara fala, não, mas eu não posso. Não. Então olha, começa todo mundo a ser igual a todo mundo, a individualidade, a criatividade, o futebol arte começa a desaparecer. Vai desaparecendo a arte, porque a arte vem da inventividade, vai todo mundo ser igual, todo mundo sendo conduzido pela moral dos escravos. As pessoas deixam de viver a vida do presente para esperar a vida após a morte, acreditando-se numa vida melhor. Nietzsche fala que isso não existe, essa vida lá, que a vida é aqui agora, segundo Nietzsche. Então ele fala, essa transvaloração, e agora o miserável?
Então, quem passa a ser o bom? Quem passa a ser o bom é o miserável. Ah, professor, e o guerreiro? O que aconteceu? O guerreiro, ele é mau, ele é malvadão. Ah, mas e a técnica de luta? Não desconsidera isso. Contém o seu instinto, vai contendo. Então, segundo Nietzsche, aquele que não conseguia ali se expor, se colocar, exteriorizar, porque ele era ruim, ele juntou-se com outros ruins, montou-se ali uma grande força e impôs os seus valores aos guerreiros, mudando o sentido do bom e transformando aquilo que era o bom técnico em algo malvado, sendo que agora aquilo que é do miserável, do escravo, aquele que consegue conter o seu impulso, o seu instinto, é aquilo que passa a ser considerado bom. Aquele cara que não dribla, que passa a bola, que é o volante, que é o lateral que sai correndo, que só toca, que não é o meio criativo, é aquele que só passa a bola, aquele que não é o atacante que vai driblar 3, 4 na sua individualidade e fazer o gol, mas é aquele que tem um chute forte de fora da área em que ninguém consegue pegar. É bom, porque ele faz aquilo que todo mundo faz, só que ele só tem mais força que os outros. Nesse caso, ele treinou, né? Foi chutando, assim como qualquer outro pode treinar e chutar, e chutar, e chutar. E o diferencial? Não, o diferencial não. O diferencial tem que ser contido, porque nós temos que trabalhar num parâmetro de igualdade. Se você for pensar dessa forma, ali Nietzsche vai falar que existem regimes políticos que valorizam, neste caso, aqui os guerreiros e outros que valorizam os escravos. Se você for pensar da forma que o Nietzsche colocou aqui, a monarquia, a aristocracia, ali, o Aristóteles, o governo dos bem-nascidos, seria o governo dos guerreiros, aqueles que colocam, que estão ali. E a democracia seria ali fruto da moral dos escravos. Galera, vamos para o próximo vídeo.